A história de Cinderela. Era uma vez, em uma terra muito distante, uma linda e graciosa jovem com o nome de Cinderela. Depois da morte de sua querida mãe, seu pai se casou com a madrasta. A madrasta tinha duas filhas muito arrogantes e ciumentas, assim como ela. Elas conseguiam brigar por horas por conta de uma simples escova de cabelo. Pare! Eu disse pra parar! A escova é minha! É muito minha! Me devolva agora! Um dia, o pai de Cinderela teve que fazer uma longa viagem. A madrasta então se aproveitou da ausência do marido para deixar todas as tarefas domésticas para Cinderela. Limpar a casa inteira, levar a lenha para a lareira e cozinhar para todos da casa. Apesar do trabalho árduo de Cinderela, as filhas e a madrasta eram orgulhosas e cruéis com ela. Mamãe, a Cinderela é nojenta. Não quero que ela coma na mesma mesa que a gente. Não quero que ela durma com a gente. Eu estou tendo pesadelos. Você ouviu o que as minhas lindas filhas falaram? Daqui pra frente você irá dormir sozinha no sótão. Pobre Cinderela! Agora o sótão sujo e escuro virou seu quarto. Através de uma pequena janela, ela observa o jardim. E de tempos em tempos, ela conversa com uma pombinha branca que a visita. Olá, querida pombinha! Alguns meses depois, um dia, ao limpar o seu quarto, Cinderela conheceu dois pequenos ratinhos. Quem são vocês, pequeninos? Oi, eu sou o Cheddar. E eu sou a Mussarela. E eu sou a Cinderela. Vocês pequeninos adoram comer queijo, não? Vou preparar um lanchinho bem gostoso para vocês. Sim. Estamos com fome. Faz horas que não conseguimos ir até a cozinha. Tem um monstro horrível e malvado que fica vigiando a cozinha. Só pode ser o gatinho Babu. Primeira coisa que vou fazer amanhã é preparar um delicioso café da manhã para vocês. Na manhã seguinte, Cinderela foi silenciosamente até a cozinha. Babu, o gato malvado, estava à espreita na cozinha, só esperando para caçar mussarela e cheddar. Cinderela então pegou alguns pedaços de queijo para levar para o sótão. Foi quando a filha da madrasta chegou e a viu. O que você está segurando em sua mão? E para onde está levando isso? São pedaços de queijo para o café da manhã. Mamãe, Cinderela está roubando a nossa comida. Roubando? Eu nunca roubaria nada na minha vida. Ladra e mentirosa. Que garota malvada você é. Os ratinhos então desceram as escadas e começaram a correr na cozinha para tentar assustar as irmãs. Não acredito! É um rato! Tem um rato horroroso na cozinha! Mamãe, eu tô com medo! Não é um rato! São dois! A madrasta estava prestes a pegar os ratos, quando alguém começou a bater na porta. Vim em nome do príncipe para convidá-las para um baile no castelo amanhã à noite. Todas as donzelas do reino estão convidadas para esta grande festa. Quando elas ouviram sobre o grande baile no castelo, Anastasia e Drizella saíram correndo para o quarto para começar a pensar no mais lindo vestido para aquela noite tão importante. Assim como elas, a madrasta queria que elas fossem as mais bonitas da festa. Então, as irmãs malvadas forçaram Cinderela a costurar os mais lindos vestidos para elas. Enfim, o dia seguinte chegou. Cinderela estava muito cansada e seus pequenos amigos tentavam acordá-la. Cinderela, acorde! Acorde! Você tem que ir ao baile!
Mas eu nem tenho um vestido. O único que eu tenho está muito sujo. Feche os olhos, Cinderela. Temos uma surpresa para você. Os pequeninos ratos levaram Cinderela para o meio do quarto. E a pombinha branca levantou a capa que cobria a surpresa. Surpresa! Surpresa! Ah, eu não consigo acreditar! Ele é maravilhoso! Cinderela colocou seu novo vestido, arrumou o cabelo e desceu para a sala. Mas as irmãs do mal a viram linda e arrumada e ficaram com raiva e morrendo de inveja. A madrasta não queria que Cinderela fosse ao baile, principalmente depois de ver que ela estava mais linda que suas filhas. Então ela jogou uma tigela de feijões na lareira e obrigou Cinderela a pegá-los. Se você conseguir pegar os feijões por entre as cinzas e colocá-los de volta na tigela em 5 minutos, você poderá ir ao baile conosco. Cinderela queria ir tanto ao baile do castelo que começou rapidamente a pegar os feijões. Mas seus pequeninos amigos viram o que estava acontecendo e vieram para ajudá-la. E em exatamente 5 minutos, eles conseguiram colocar todos os feijões de volta na tigela. Cinderela correu atrás da madrasta, que já estava indo embora, e mostrou a tigela cheia de feijões. Mas a madrasta ainda não queria que Cinderela fosse ao baile. Então usou o vestido sujo como desculpa. E foram as 3 para a festa no castelo e a deixaram sozinha em casa. Pobre Cinderela, ela não merecia isso. Ela estava tão triste que foi chorar no jardim, sentada embaixo de uma árvore de avelã que sua mãe havia plantado há muitos anos atrás. Foi quando a árvore de avelã começou a tremer e também a brilhar, e uma linda fada madrinha apareceu bem na frente de Cinderela. Eu sou a sua fada madrinha e eu vim aqui para ajudar você. Não fique triste, você irá ao baile também. Mas como eu irei ao baile desse jeito? Deixe isso comigo. Eu só preciso de uma abóbora. O resto que eu preciso eu já tenho. Cinderela voltou com uma abóbora nas mãos. A fada madrinha começou a balançar a sua vara de condão e transformou a abóbora em uma linda carruagem. Os ratinhos em belos e majestosos cavalos e a pombinha branca em um elegante cocheiro. Cinderela não acreditava no que ela via. Mas fada madrinha, como você fez isso? A fada madrinha balançou sua vara novamente e colocou em Cinderela um lindo vestido azul. E em seus pés apareceram lindos sapatos de cristal. Agora eu estou parecendo uma princesa. Obrigada, fada madrinha. Agora você precisa ir ao baile. Vamos, vamos! Enquanto estava a caminho, a fada alertou Cinderela. Mas não se esqueça, você precisa estar de volta até meia-noite. Senão toda a mágica desaparecerá e tudo voltará a ser como era. Cinderela ouviu atentamente a fada. E finalmente chegou ao castelo. A linda carruagem de abóbora parou bem em frente à festa. E Cinderela, com sua beleza estonteante, entrou no castelo. Os convidados, ao verem Cinderela, se perguntavam quem era essa linda donzela. E nem a madrinha e suas filhas perceberam que aquela linda moça era Cinderela. O príncipe encantado, ao olhar apenas uma vez para ela, se apaixonou perdidamente. Linda e jovem donzela, permita-me essa dança, por favor. Cinderela estava tão hipnotizada pela dança com o príncipe encantado que acabou se esquecendo do tempo.
Quando o relógio estava quase apontando meia-noite, ela se lembrou do aviso da fada. Você precisa estar de volta até meia-noite. Cinderela teve que deixar o príncipe e voltar para sua casa imediatamente. Para onde está indo? Eu nem sei o seu nome. E então desceu correndo as escadas do castelo e, de tão apressada que estava, perdeu um de seus sapatos de cristal. Mas não daria tempo de voltar para pegá-lo. Então correu para a carruagem o mais rápido que pôde e deixou o sapato para trás. Encontre a donzela que deixou cair esse sapato de cristal. Nem que todas as moças do reino tenham que experimentá-lo. Assim que o relógio apontou meia-noite, tudo voltou a ser como era novamente. Cinderela voltou para o seu quarto no sótão e começou a se lembrar da dança que teve com o príncipe e percebeu que estava perdidamente apaixonada por ele, mas sabia que seria impossível ser reconhecida com aquelas roupas sujas. O tempo se passou e o príncipe decidiu fazer um móvel de cristal para guardar o sapato perdido de Cinderela. E todas as moças que moravam no reino passavam por lá para experimentar o sapato. Até a madrasta com suas filhas malvadas decidiram ir. Mas, claro, não quiseram levar Cinderela. Você fica em casa. É impossível que o sapato de cristal seja seu. Sim, esse sapato irá servir em mim ou na Drizella. Mas eu também tenho o direito de ir lá para experimentar. Eu moro nesse reino também. A madrasta nem deu ouvidos ao que Cinderela falou. Deixou Cinderela trancada em casa e saiu com suas filhas para ir até o castelo. Mas é claro que o sapatinho de cristal não coube no pé da Anastasia, e muito menos no de Drizella. Se eu forçar um pouco mais, acho que eu vou conseguir fazer caber. Ao anoitecer, quando as estrelas já brilhavam no céu, Cinderela conseguiu sair de casa, graças à ajuda dos pequeninos ratinhos. Chegando na frente do castelo, foi rapidamente rumo ao salão, onde estava o sapato de cristal. Quando ela estava prestes a experimentar o sapato, o príncipe encantado chegou. Pare, agora mesmo. Você irá estragar o sapato. Não, é o meu sapato e me servirá perfeitamente. Ela diz a verdade, porque ela é a Cinderela. Então Cinderela colocou o sapato em frente ao príncipe e ele percebeu que, de fato, o sapato era dela. Você, dona do sapato. É você. Nós dançamos juntos naquela noite do baile. Poderia me dizer o seu nome? Meu nome é Cinderela, Alteza. Gostaria de se casar comigo, Cinderela? E Cinderela rapidamente disse sim ao príncipe encantado, por quem estava absolutamente apaixonada. E o casamento foi feito ali mesmo no salão. E eles viveram felizes para sempre. Cinderela e a Fada Malvada. Era uma vez uma linda princesa que morava em uma terra muito distante. Seu nome era Cinderela. Cinderela era casada com o charmoso príncipe encantado. Eles viviam felizes no castelo e aproveitavam a vida alegremente. Mas na casa de Cinderela, sua madrasta e suas filhas viviam tristes e com inveja da princesa. Se eu morasse naquele castelo, eu iria nos melhores bailes e festas de
todo o reino. E eu seria feliz comendo as comidas mais gostosas do castelo, todas as noites. Até o gato Babu sonhava em como seria a sua vida no castelo. A madrasta estava com tanta raiva que começou a jogar os pertences de Cinderela pela janela, um por um. Não precisamos mais dessas coisas aqui. Só estão tomando meu espaço. De repente, a madrasta se deparou com uma caixa que estava no canto do quarto. Com muita curiosidade, ela abriu para ver o que tinha dentro e encontrou um relógio de bolso. Então, a madrasta o levou para a sala de estar e mostrou para as filhas, que ficaram muito curiosas quando o viram. E então, apertaram um botão para ver o que havia dentro dele. Estavam todas muito curiosas. Parecia um relógio comum como qualquer outro. Até que os ponteiros começaram a girar no sentido contrário. E um brilho enorme começou a sair pelo relógio, a ponto de iluminar a sala inteira. Elas estavam todas surpresas com o que estava acontecendo. Até que, de repente, uma bruxa do mal surgiu no meio da sala. Finalmente, estou de volta ao mundo real. Mas você? Como assim? Quem é você? Eu sou a bruxa do passado. Eu sou Kirabel. Kirabel foi enviada de volta ao mundo real, pois era uma bruxa muito malvada e sem coração. Kirabel disse à madrasta e às filhas: Qualquer uma que tenha sido responsável por trazer-me de volta tem direito a um pedido. Fui eu que te salvei. Não, fui eu quem a trouxe. A bruxa malvada Kirabel então escolheu a madrasta para fazer o pedido. E sem demora, ela o fez. Eu quero que volte o tempo para o dia do baile. O príncipe encantado deve se casar com uma das minhas filhas. A bruxa malvada pegou a sua vara de condão e fez um feitiço para que todos os relógios do mundo voltassem para trás. E naquele momento, Cinderela se viu revivendo a cena do baile do castelo, na noite em que se casou com o príncipe encantado. E então, o relógio retornou ainda mais uma vez, no momento em que ela estava no castelo para experimentar o sapato de cristal. E mais uma vez o tempo andou para trás. E lá estava a madrasta, trancando a porta para deixar Cinderela presa dentro de casa. E então, o príncipe encontrando o sapato perdido de Cinderela nas escadas. E o relógio batendo meia-noite. A linda dança do casal aconteceu mais uma vez. E então, Cinderela ia para o castelo em sua carruagem de abóbora. E o tempo continuou voltando. Até que Cinderela se encontrou novamente debaixo da árvore de avelã com cheddar e mussarela. E a fada madrinha Liabel voltou novamente. Linda Cinderela, eu vim para te ajudar. Liabel, o que está acontecendo? O príncipe não sabe mais quem eu sou. Isso só pode ser obra da minha irmã malvada Kirabel. A fada madrinha, então, falou sobre a caixa misteriosa no mundo das fadas. Era expressamente proibido abri-la, mas Kirabel desobedeceu a essa ordem. Então, Kirabel foi punida e presa dentro de um antigo relógio de bolso. Mas depois de muito tempo, a madrasta e suas filhas libertaram a bruxa má. E então a madrasta, as filhas e Kirabel estavam juntas com o mesmo propósito.
A madrasta fez um pedido terrível a Kirabel. E para consertar isso, precisamos aprisioná-la novamente dentro daquele relógio. Mas como faremos isso? Liabel, Cinderela e os pequenos ratinhos fizeram um plano. Então, novamente, o tempo voltou em mais alguns dias. O embaixador do castelo anunciou o baile mais uma vez. Mas dessa vez, as irmãs não avisaram a Cinderela sobre a festa e experimentaram seus vestidos de baile em segredo. No dia seguinte, para impedir que Cinderela fosse ao baile, a madrasta a trancou no sótão e saiu com as filhas, sem dizer uma palavra. Antes de entrar para o salão do baile, Kirabel apareceu para elas e jogou um feitiço do amor entre elas. Assim que ela entrou no salão, despertou a atenção do príncipe encantado por causa do feitiço do amor. Então ele chegou até ela e a convidou para dançar. Claro que sim! Enquanto isso, Cinderela e seus pequeninos amigos ainda estavam presos no sótão, esperando a fada madrinha. Foi quando a pombinha branca apareceu na janela, segurando o relógio antigo onde Kirabel havia sido presa. E um pouco tempo depois, Liabel, a fada madrinha, finalmente apareceu. Nós temos que ir agora até a árvore de avelã. A fada então balançou a sua vara de condão e, de repente, Cinderela e seus pequenos amigos estavam debaixo da árvore de avelã novamente. Mas atrás da grande árvore, lá estava a bruxa má Kirabel para a surpresa de todos. Seu plano falhou. Cinderela nunca irá conseguir. E agora é a sua vez de ficar presa no relógio, Liabel. Kirabel jogou em sua irmã todos os seus poderes malévolos, com toda a sua força. E Liabel reagiu bravamente com a sua vara de condão. Com medo, os ratinhos e a pombinha branca se escondiam atrás dos pés de Cinderela. A vara de condão de Liabel foi ficando cada vez mais poderosa, até que a bruxa má foi finalmente derrotada e caiu no chão. Cinderela, o relógio! Abra o relógio, rápido! Não, por favor, eu não quero mais ficar presa dentro desse relógio. Cinderela pegou o relógio e o abriu o mais rápido que pôde. E a bruxa má lentamente desapareceu e foi presa mais uma vez dentro do relógio antigo. Todos os relógios do reino foram pouco a pouco voltando ao normal. Mas claro que esse não é o final da história. O baile! Estou atrasada para o baile, Liabel! A fada madrinha, então, balançando sua vara mágica, colocou um lindo vestido azul em Cinderela. E claro, os famosos sapatos de cristal. Com uma ajudinha de Liabel, a pombinha branca se tornou um pássaro enorme. Cinderela montou no pássaro que, sem demora, voou o mais rápido que pôde para o castelo. Mas quando ela chegou, o príncipe encantado estava dançando com Drizella. Cheddar e Mozzarella foram até o príncipe e tentaram acordá-lo do feitiço da bruxa. Ei! A mais linda moça do baile está logo ali. Quem é a moça mais linda? Não dê ouvidos, vamos dançar. Ei, olha! Ela está esperando por você. Assim que o príncipe encantado viu Cinderela, ele se apaixonou por ela novamente. E o amor verdadeiro destruiu o feitiço da bruxa má. Cinderela e o príncipe começaram a dançar. Tenho uma sensação de que eu já conheço você.
Seu rosto é tão familiar. Cinderela dançou alegremente com o príncipe. E também Cheddar e Mussarela dançavam. E finalmente tudo voltou a ser como era. E o príncipe encantado e Cinderela se casaram novamente poucos dias depois. A madrasta e suas 2 filhas arrogantes estavam loucas de inveja. Mais uma vez nós não conseguimos. Eu não acredito, de novo. A Cinderela vai nos pagar por isso. Cinderela e as Pantufas Mágicas. Era uma vez em uma terra muito distante, uma linda garota com o nome de Cinderela. A linda e generosa princesa morava em um castelo com o príncipe encantado. E havia uma senhora que vivia no mesmo reino que eles e que trabalhava em uma padaria há bastante tempo. Ela fazia os pães mais deliciosos do reino. Porém, o que ninguém sabia era que, na verdade, essa senhora era uma perigosa feiticeira. Ela sempre estava indo ao porão, o lugar onde realizava os seus feitiços, onde ninguém a encontrava. Lá ela preparava as várias poções que eram encomendadas a ela. Depois de alguns dias, a madrasta e suas filhas, Anastásia e Drizella, ainda confabulavam uma forma de ocupar o lugar de Cinderela no castelo. Eu sabia que teria que ter algum feitiço. Anastásia então comentou sobre Xena, poderosa feiticeira que fazia poções em seu pequeno porão. No mesmo dia, Cinderela e o príncipe encantado planejavam dar uma grande festa no salão do castelo. Ai, não vejo a hora de usar o meu sapato de cristal. Enquanto os preparativos para o baile estavam sendo feitos, a madrasta e suas filhas estavam a caminho da casa da perigosa feiticeira. Elas andavam pela longa floresta, até que encontraram uma placa com algumas letras misteriosas escritas. À medida que se aproximavam da placa, avistaram um túnel e decidiram entrar. Nesse misterioso túnel, que era muito escuro e sombrio, haviam velas que se acendiam misteriosamente. E um pouco mais à frente, uma coruja apareceu diante delas. O que essa coruja quer com a gente? Sai! Quem são vocês? O que fazem aqui? Nesse túnel? Vocês não sabem a senha? Xena, Xena, 1, 2, 3. Faça a poção de uma vez. Isso é patético. Tá bom, me sigam. Levo vocês até lá. Sigam-me, sigam-me. Alguém, por favor, abra a porta para mim. Sentido horário. Isso, perfeito. Xenia, você tem visitas. Lá haviam muitos frascos de poção, caldeirões borbulhantes, ganchos, vários tipos de ervas, plantas e pequenos morcegos voando livremente. Mamãe, esse lugar é muito feio. Ah! E pelo meio da fumaça, a madrasta e suas filhas aguardavam a perigosa feiticeira. Quando finalmente Xenia apareceu, usando um grande chapéu preto, que o levantou para mostrar o seu rosto. Me fale, qual tipo de poção você precisa? A madrasta então percebeu que Xena era sua irmã mais velha, que não via há anos. Mas você é
Minha irmã! Não consigo acreditar nisso! Irmã! É você! Achei que nunca mais te veria! Você é uma feiticeira agora? Sim, eu sou uma maga das poções. Diga-me, para que precisa de um feitiço? As filhas então contaram para Xena que queriam tirar a vida de Cinderela. Então Xena decidiu fazer a sua mais poderosa poção para ajudar a irmã e as sobrinhas. Primeiro, ela pediu a cada uma das irmãs que colocasse um fio de cabelo dentro de uma tigela amarela. Depois, encheu a tigela com um líquido mágico. E então, ela tirou o molde dos pés de Anastásia e Drizella em uma bacia cheia de lama do pântano e jogou novamente o líquido mágico. E naquele momento, o sapato de cristal de Cinderela apareceu bem na frente delas. Soluço de cavalo com orelha de gato. Os sapatos de Cinderela a farão cair de 4. E o som da voz da madrasta os sapatos ouvirão. E então, dali em diante, escravos dela serão. Minhas poções preparar e minha irmã vou ajudar. Um voodoo eu vou fazer. A mágica perfeita eu vou ter. Eu sou Xena, feiticeira, o reino vou dominar. Eu sou Xena, feiticeira, a Cinderela eu vou atrapalhar. Eu sou Xena, feiticeira, o reino vou dominar. Eu sou Xena, feiticeira, a Cinderela eu vou atrapalhar. E finalmente chegou o dia tão esperado do baile. Cinderela colocou seu vestido azul, seus sapatinhos de cristal e entrou no salão. A madrasta e suas filhas espiavam Cinderela secretamente em um canto, escondidas. Vamos lá, sapatinhos, façam Cinderela levar um tombo. Então Cinderela, de repente, caiu no chão. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela se levantou rápido e os seus pés não paravam de se movimentar, correndo e chutando os convidados do baile. Ah, não! O que está acontecendo comigo? Cinderela corria rapidamente para frente e para trás, da esquerda para a direita, sem parar. Nem o príncipe ou os convidados conseguiam fazê-la parar. Foi quando os sapatos a levaram para a entrada do salão e a fizeram descer as escadas do castelo e ir embora. A madrasta e as filhas não conseguiam se conter de alegria. A princesa Cinderela está indo embora do castelo. Ela está indo embora. Ei, para onde ela está indo? Nossa, a princesa O está que indo aconteceu embora. com a Cinderela? Que grosseria. E Cinderela rapidamente se afasta do castelo. Cinderela, suma e não volte nunca mais. Sabendo do ocorrido, os ratinhos Mussarela e Cheddar foram para debaixo da árvore de avelã e chamaram a fada madrinha Liabel para ajudar a princesa. Liabel, não sei onde está, mas precisamos de você e da sua ajuda. Liabel, então, logo em seguida, apareceu em frente de Cheddar e Mussarela e voou rapidamente até Cinderela. Os sapatos de cristal, então, começaram a mudar de cor e ficaram vermelhos. Liabel, com sua vara de condão, mirou os sapatos e tentou retirar o feitiço, mas não conseguiu. Sapatinhos que correm, que são do mal,
Afundem agora em um enorme lamaçal. As frases da fada madrinha fizeram aparecer um enorme pântano. Os sapatos vermelhos começaram a afundar na lama e, finalmente, pararam. Mas, infelizmente, Cinderela continuou a afundar na areia movediça. Socorro, Liabel! Estou afundando! Liabel, então, girou sua vara de condão 3 vezes. E, de repente, Cinderela ganhou asas. Cinderela, então, usou suas novas asas para escapar da areia movediça. Obrigada, Liabel! Você salvou a minha vida, mas estou triste porque perdi os meus sapatos de cristal. Os sapatos estavam enfeitiçados, Cinderela. Rápido, vamos voltar para o castelo. A fada madrinha, então, deu novos sapatos a Cinderela, que voltou o mais rápido que pôde para o castelo. Cinderela ficou muito feliz ao ver o príncipe encantado e os seus pequeninos amigos novamente. Quando a madrasta e suas filhas perceberam que mais uma vez o plano havia falhado, foram embora imediatamente do baile. Ah, o bem sempre vence o mal. Odeio isso. Cinderela e todos os seus companheiros finalmente estavam a salvo. Mas a coruja os observava e iria contar tudo para a feiticeira. Ei, Xênia, ouça! O seu feitiço não funcionou. Não, isso não pode estar acontecendo. Como eles podem derrotar uma feiticeira como eu? Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Oh, fique calma, Xênia. Cinderela e as 3 feiticeiras. Era uma vez em uma terra muito distante, uma feiticeira que se chamava Zinnia. Zinnia acreditava que ela era a mais poderosa feiticeira de todos os tempos. Mas desde que a fada madrinha Liabel conseguiu quebrar um de seus feitiços, ela percebeu que sua magia havia enfraquecido e não era mais a mesma. Assim, ela decidiu usar a sua magia para unir os feiticeiros e feiticeiras mais poderosos. Eu venho chamar a todos vocês, feiticeiros e feiticeiras mais poderosos de todos os tempos. Tem certeza que isso está ligado? Me deem um sinal. A primeira a responder o chamado de Zinnia foi a bruxa má Hela. E então, do mundo subaquático, apareceu a terrível Vega. E todas juntas começaram a planejar coisas terríveis. Hela contou que queria destruir a beleza de Branca de Neve. Vega queria destruir a sereia Ária para dominar finalmente o mundo subaquático. Precisamos travar uma guerra contra todas essas princesas, mas devemos começar pela Cinderela. E depois será a Branca de Neve. E por último, Ária. E no dia seguinte, depois do encontro das feiticeiras, lá estava Cinderela em uma linda manhã em seu castelo com seus pequeninos amigos. O príncipe do castelo, o meu vestido mais belo. Eu nunca desisto de acreditar na vida e no poder de amar. Eu sou a Cinderela, a princesa mais bela. Eu sou a Cinderela, a princesa mais bela. Como você está linda, princesa. Mas antes que ela pudesse responder,
um barulho surgiu e a terra toda começou a tremer. As árvores do castelo estavam prestes a cair e todos se sacudiam de um lado para o outro e quase não conseguiam ficar de pés. A pombinha branca chegou voando nervosa perto deles. O que está acontecendo aqui? Por favor, vá buscar ajuda, pombinha. Quando a pombinha ouviu o pedido de Cinderela, saiu voando rapidamente rumo ao oceano com uma carta destinada ao reino subaquático. O que está acontecendo? Não! O castelo! Príncipe, olhe! O castelo está desmoronando. O castelo começou a desmoronar tijolo a tijolo e ia se transformando em pó. E isso tudo estava acontecendo pela união das 3 mais poderosas feiticeiras, Zinnia, Hela e Vega, que somaram suas bolas de cristal e jogaram um feitiço no castelo. E quando o castelo desaparecer por completo, você, Cinderela, que irá sumir. Enquanto Cinderela e o príncipe fugiam para bem longe do castelo, começou a chover. Então buscaram um abrigo debaixo de uma árvore de avelã. Essa é uma árvore de avelã, e isso significa que podemos chamar Liabel. Cinderela colocou a mão no tronco da árvore, fechou os olhos e chamou a fada madrinha Liabel. Liabel, Liabel, nos ajude a quebrar o feitiço. Quando ouviu a voz de Cinderela, Liabel apareceu rapidamente debaixo da árvore e usou a sua vara de condão para descobrir o que estava acontecendo. São 3 feiticeiras na árvore? Ah não, Cinderela! Esse feitiço é muito forte, pois as 3 feiticeiras estão juntas e são poderosas. Com um pouco de mágica, a fada madrinha levou todos para o castelo. Como ela fez isso? Quando chegaram lá, não acreditaram no que viram. O antigo castelo tinha sumido e no lugar dele tinha um terrível castelo do mal. Mussarela e Cheddar estavam em choque. E de repente a feiticeira Zinnia apareceu bem na frente do castelo, junto com Hela e Vega. Você veio para o lugar errado. Aqui não é mais a sua casa. E agora você irá também desaparecer. Todas as 3 feiticeiras juntas começaram a jogar magia negra em cima de Cinderela. Para defendê-la, Liabel ficou na frente de Cinderela e formou um escudo mágico. Mas a magia da sua vara de condão não era suficiente para vencer as 3 bruxas juntas, e Liabel começou a enfraquecer, até que não conseguia mais segurar a sua vara de condão, que caiu no chão. Cinderela rapidamente pegou a vara de Liabel e usou-a contra as bruxas. E felizmente, ela conseguiu fazer parar os poderes das feiticeiras. Ah, não! O que nós vamos fazer agora? Mas as bruxas não desistiam tão facilmente. Então Vega decidiu combater Cinderela usando de seu poder sobre as águas submersas, que começaram a jorrar da terra e logo iriam atingir a Cinderela e o príncipe. Oh, não! Como ela fez isso? Você nunca conseguirá me vencer. Enquanto a água subia pouco a pouco, algo inesperado aconteceu. O pai de Ária, o rei Poseidon, surgiu. Eu li sua carta. Deixe Vega comigo. Poseidon usou o seu tridente para direcionar toda aquela água contra as próprias bruxas. Não, pare! Pare com isso, não pode ser. Você não pode fazer isso! Vega tentou segurar a água, mas não conseguiu.
Poseidon, então, mais uma vez, direcionou o seu tridente e transformou a água em gelo, fazendo com que as bruxas ficassem presas em blocos de gelo. Liabel, então, chegou rapidamente e usou o poder de sua vara de condão para colocar uma corrente em volta do gelo e depois um enorme cadeado. E então fez o bloco de gelo flutuar e o levou para uma montanha tão alta onde ninguém poderia escalar. E finalmente as bruxas foram derrotadas. Obrigado, Poseidon. O rei Poseidon, então, voltou para o seu reino subaquático. E a fada madrinha Liabel fez aquele terrível castelo do mal desaparecer. E no lugar, o castelo do príncipe e de Cinderela voltou para onde sempre esteve. O príncipe encantado e Cinderela ficaram muito felizes ao ver o castelo de volta. Obrigada, Liabel. Não importa o quão malvadas as bruxas são, ninguém é páreo para vencer a sua bondade. Querida Cinderela, eu irei te proteger para sempre. As bruxas foram punidas pelo que fizeram. Elas permaneceram presas no bloco de gelo em cima da montanha mais alta do reino. Até que o sol apareceu e derreteu todo o gelo que as aprisionava. Essa guerra ainda não acabou, Cinderela e Liabel. Assim que a bruxa de Rapunzel se juntar a nós, você finalmente será derrotada.